4 anos e meio atrás, Peter Parker tomou a decisão mais dolorosa da história do personagem nos cinemas. Ele pediu pro Doutor Estranho apagar a existência dele da memória de todo mundo no planeta. Da namorada, do melhor amigo, de cada pessoa que ele já conheceu. E desde aquele dia a gente ficou com essa pergunta martelando e martelando na cabeça: o que acontece com alguém quando o mundo inteiro esquece que essa pessoa existe? A resposta, gafanhoto, é a noite mais longa e mais escura que pode haver antes de um novo dia. Brand New Day é uma história que vai mudar a vida do Peter Parker pra sempre, da mesma forma que a assinatura vitalícia da hashtag pode mudar a sua vida. É isso mesmo que você escutou, meu velho. No dia 4 de agosto, você vai poder fazer um único pagamento e garantir acesso pra sempre a todos os treinamentos da hashtag. Bom, a hashtag você já conhece, né? Eles são uma das maiores plataformas de treinamento da América Latina, já ajudaram milhares de pessoas a conquistarem melhores oportunidades de trabalho, a crescerem na carreira, a se destacarem em processos seletivos. Eles têm cursos de Excel, inteligência artificial, Power BI, análise de dados, Python, JavaScript, ciência de dados em inglês, o lançamento mais recente, e os cursos vão do básico ao avançado. Eles não exigem conhecimento prévio, contam com suporte para tirar suas dúvidas sempre que você precisar, e eles também têm uma didática que realmente facilita o aprendizado. Tudo para que você consiga se destacar em qualquer processo seletivo e garantir salários cada vez melhores. Mas a grande barbada é que agora, no dia 4 de agosto, acontece a assinatura vitalícia da hashtag. Funciona assim, cara, você faz um único pagamento e garante acesso para sempre a todos os treinamentos da plataforma, para sempre. Não apenas os treinamentos que eles já têm, mas também os que eles ainda vão ter. É a oportunidade de mudar a sua vida. Quer ser avisado quando a oferta estiver disponível? Então clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela e se cadastra para receber o aviso assim que a assinatura vitalícia for liberada. Não perde essa oportunidade, meu velho, porque ela pode mudar a sua vida. Valeu pela parceria, hashtag. Muito bem, agora é hora de falar de Homem-Aranha Brand New Day, e antes de qualquer coisa, o combinado de sempre, né? Esse vídeo é 100% livre de spoilers, eu não vou revelar nada além do que já apareceu nos trailers e no material oficial de divulgação, um mergulho profundo ali com spoilers, né, análise de cenas pós-créditos e todos os segredos que a Sony e a Marvel guardaram às 7 chaves, vem num vídeo separado, certo? Depois que você tiver tido a chance de ver o filme. Aqui a missão é outra, é te dizer se vale o seu ingresso, o que funciona, o que tropeça e o que esperar quando as luzes da sala de cinema finalmente se apagarem, tá bom? Bom, começando pelo começo e o mais abrangente, esse filme vale o seu ingresso? Ah, gafanhoto, ele definitivamente vale. Como eu sou um velho extremamente apegado ao passado, né, porque eu sou um grande saudosista, só por isso eu não vou dizer que esse filme é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Melhor, inclusive, que o segundo filme da era Sam Raimi, aquele lá com o Dr. Octopus, certo? Só porque eu sou um saudosista. Dito isso, eu vou dizer que esse filme está empatado com aquele Homem-Aranha em primeiro lugar, o que significa que eu considero os dois igualmente impactantes, igualmente envolventes, justamente porque esse novo filme consegue captar o mesmo sentimento de perda, de isolamento e de maturidade que aquele filme com o Dr. Octopus trouxe. Brand New Day retoma a história alguns anos depois do feitiço que encerrou a trilogia anterior, né? O Peter Parker agora é um adulto, ele vive completamente sozinho e abraçou de vez a vida de Homem-Aranha em tempo integral, né? Nova York ama o herói e não faz a menor ideia de quem é a pessoa por baixo da máscara, até porque tecnicamente ele não existe pra ninguém. A MJ da Zendaya e o Ned do Jacob Batalon seguem por aí, né? Vivendo as vidas deles sem nenhuma lembrança do amigo que sacrificou tudo por eles. E é justamente dessa ferida aberta que o filme extrai o combustível emocional que ele tem, né? Um herói que precisa desesperadamente de conexão humana, mas que se convenceu de que a solidão é o preço, é o fardo para levar a missão adiante. Para completar o caldo, os poderes do Peter começam a se comportar de um jeito estranho, né? Com picos e oscilações que ele não consegue controlar e nem entender. E é essa instabilidade que coloca o Bruce Banner do Mark Ruffalo na rota do nosso herói, enquanto que uma ameaça inédita começa a se espalhar por toda Nova York. É tudo que eu vou falar sobre a história, certo? E acredite, meu caro, é tudo que você deve saber antes de ir pro cinema. Depois de assistir esse vídeo aqui, cara, desliga o seu celular, saia das redes sociais para não tomar nenhum spoiler que você não vai querer ver, tá bom? Agora, a primeira grande verdade sobre esse filme, e eu quero que você preste atenção nessa frase, um novo dia é disparado o filme em live action mais bonito
da história do Homem-Aranha no cinema. O diretor, o Destin Daniel Cretton, o mesmo de Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, e da incrível minissérie do Wonder Man, chegou com uma proposta visual muito parecida com a dos filmes do Sam Raimi, né? Ao invés de adaptar o gibi para parecer real, ele fez o caminho inverso, né? Ele trouxe a tela para dentro dos quadrinhos, as cores ficaram mais saturadas, a luz é quente, a física ali do balanço da teia abraça aquele exagero das páginas dos quadrinhos, né? Depois de quase 2 décadas de MCU perseguindo um realismo um pouco mais cinzento, alguém finalmente entendeu que o Homem-Aranha não precisa ser plausível, né? Ele precisa ser vibrante e ao mesmo tempo, e aqui mora o paradoxo genial da direção de fotografia desse cara, esse é também o filme mais físico, mais tátil do personagem. Você sente o tecido do uniforme ali grudando na pele, você entende? O cansaço nos ombros, cada arranhão ali da rotina de um vigilante de bairro. Mas cuidado com a armadilha, velho, não confunda cores vibrantes com um filme leve, porque a segunda grande verdade sobre Brand New Day é que esse é provavelmente o filme mais melancólico que o Homem-Aranha já protagonizou no live action. A noite longa que eu mencionei lá no começo não é força de expressão, velho, é o estado de espírito da coisa toda. O tema central do roteiro, escrito mais uma vez pela dupla, o Chris McKenna e o Eric Sommers, é a repressão. O que acontece quando alguém passa anos abafando tudo aquilo que sente, tudo aquilo que é. O filme vai analisando e dissecando esse processo com uma paciência que é quase cruel. E o Tom Holland entrega, sem sombra de dúvidas, a atuação mais madura da carreira dele nesse papel, né? Aquele estagiário elétrico lá do Tony Stark ficou pra trás. O que a gente encontra aqui é um homem que aprendeu a sorrir pra cidade enquanto carrega o peso em silêncio no coração. A solidão do personagem, aliás, é retratada em algumas imagens simples e muito cruéis, cara, com o Peter acompanhando de longe por uma tela a vida das pessoas que ele ama, que estão seguindo em frente sem ele. Mas não confunda também, isso não é um filme emburrado, né, tentando copiar ali o tom sombrio da co-irmã nos velhos tempos. Quando o Aranha tá em ação, velho, o humor e a energia elétrica desse personagem continuam intactos. As cenas de ação são muito bacanas, com alguns pontos de vista roubados, inclusive dos videogames, mas o que eu preciso ressaltar é que a decisão mais madura de todas é que o roteiro finalmente deixa os momentos tristes respirarem. Sem aquela mania desgraçada da Marvel de encaixar uma piadinha ali pra desarmar a emoção, sabe? Finalmente, a Marvel nos deu a oportunidade de sentir o pesar junto com os personagens. E quando um personagem cresce, as relações ao redor dele também precisam crescer. A Zendaya tem menos tempo de tela do que seria de se esperar, mas ela ancora uma cena específica com o Peter, que é possivelmente o momento emocional mais devastador de toda a saga do Tom Holland, como Homem-Aranha. Confesso que eu tava com medo de o filme resolver a tragédia do esquecimento com uma solução fácil, né, um atalho pra agradar a plateia, mas o roteiro escolhe o caminho mais realista e a Zendaya segura essa barra, velho, com uma delicadeza brilhante. Já o Jacob Batalon aproveita cada minuto que ele recebe e ele continua sendo adorável. Esse filme também traz algumas referências muito legais aos quadrinhos em questão de personagens, além daquelas recriações das capas clássicas do herói que a gente viu nos trailer. A gente tem um desfile de vilões que não necessariamente recebem o tempo de tela que eles mereceriam. A exceção é o Michael Mando, finalmente vestindo o traje completo do Escorpião, né? Quase 10 anos depois de ter sido apresentado lá em De Volta ao Lar. Como ele conseguiu aquela cauda mecânica, o filme não explica, velho. E essa é justamente a graça, né? Os vilões de Brand New Day, simplesmente eles existem, né? Fantasiados ali, caricatos como eles sempre foram e como eles sempre existiram nas páginas da Marvel, sem nenhum comitê de engenharia da Stark Industries pra justificar nada. Agora, a dupla que ninguém viu chegar, velho, é o que ganha o filme. Se alguém te dissesse, alguns anos atrás, que o Justiceiro, do John Bernthal, ia ser a melhor dupla do Peter Parker num filme do Homem-Aranha, você provavelmente ia sugerir que essa pessoa procurasse um médico e se internasse. Mas é exatamente o que acontece, velho, e funciona de forma absurda. O Frank Castle e o Peter Parker representam filosofias totalmente opostas e reconciliáveis, né, sobre o combate ao crime. Um acredita em segundas chances e o outro acredita em munição de grosso calibre, transformando os corpos dos vagabundos em queijo suíço. O filme transforma esse abismo ideológico entre os dois numa dinâmica de dupla desajustada, obviamente, né, com os dois trocando farpas pelas ruas de Nova York, enquanto que bem lá no fundo eles vão cultivando um respeito que nenhum dos dois jamais vai admitir em voz alta. A química entre o John Bernthal e o Tom Holland é tão boa que você sai do cinema querendo ver o filme inteiro só com esses dois. E então nós chegamos ao elefante verde na sala, o Hulk. Vamos ser honestos sobre o histórico até aqui, né, porque ele não é bonito. Por 18 anos, o MCU tratou Golias Esmeralda como um mero problema a ser administrado, né? Ora ele era uma piada, um alívio
cômico, depois ele era uma dor de cabeça, de orçamento, de efeitos visuais, ora ele era um coadjuvante domesticado de óculos e cardigan. Cara, o personagem que deveria ser a encarnação da força da natureza mais aterrorizante desse universo, virou um tiozão simpático do pavê, né? E quando os trailers confirmaram que o Mark Ruffalo ia estar nesse filme, eu confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu estava errado, cara, muito errado. A presença do Bruce Banner aqui tem uma função narrativa de verdade, ele é o espelho externo daquilo que o Peter Parker tá atravessando, a resposta viva à pergunta: o que acontece quando você passa a vida inteira reprimindo o monstro, né? E a sequência de ação que nasce dessa relação é, sem exagero da minha parte, a melhor cena do Hulk já filmada na história da Marvel Studios. Ela é visceral, é assustadora, é gloriosa, né? É o Hulk que o Ang Lee sonhou em trazer lá em 2003, velho, e que a tecnologia da época não deixou ele entregar, coitado. Só um ajuste de expectativa importante, tá? Pra você não sair da sala reclamando. Em termos de quantidade, o que os trailers mostram do Hulk é basicamente o que o filme também vai entregar. As cenas ganham um pouco mais de contexto, um pouco mais de gordura e um peso que o marketing obviamente não conseguiu transmitir. Mas não espere o Hulk dominando o terceiro ato, tá certo? A participação dele é bem pontual, embora seja gigante em termos de função. Ele tá ali pra servir a história do Peter e não o contrário. E esse, aliás, é um padrão do filme inteiro, que merece ser dito em voz alta, né? Justiceiro, Bruce Banner, todos os rostos conhecidos do MCU que cruzam a tela aqui, estão como peças da jornada do Homem-Aranha e não como uma propaganda de projetos futuros. Você entende? Depois de anos de filmes que mais parecem trailers dos próximos filmes, isso é um alívio, né? Quase um milagre. Falta falar, obviamente, de um nome, Sadie Sink, a estrela de Stranger Things, tá no filme, mas quem ela interpreta segue sendo um segredo nesse vídeo aqui. Eu não vou dizer o nome da personagem, não vou dizer o que ela faz na trama, eu nem vou confirmar ou desmentir nenhuma das 500 mil teorias que eu mesmo ajudei a espalhar pela internet desde o anúncio dela no elenco, certo? Não vou falar nada. O que eu posso dizer com todas as letras é o seguinte: ela é o grande destaque desse filme depois do protagonista. Sim, cara, a importância dela pra jornada do Peter nesse filme é enorme, e a forma como a personagem acaba se conectando ao Peter, pro bem e pro mal, é o que faz esse filme crescer em termos de narrativa, é o que deixa ele mais adulto no final das contas. Isso quer dizer que o filme é perfeito, Tata? Não, gafanhoto, não é, né? Vamos às ressalvas. Primeiro, são 2 horas e 25 minutos de filme e ele poderia perfeitamente ter deixado uns bons 15 minutos lá no chão da sala de edição, certo? O início dá uma leve patinada antes de engrenar, e lá no segundo ato tem um momento um pouco mais contemplativo, digamos assim, que poderia perfeitamente ser subtraído do corte final. Em segundo lugar, o roteiro faz alguns malabarismos ali com muitas linhas narrativas ao mesmo tempo, e embora cada uma delas funcione bem isoladamente, e isso é raro, né? Normalmente o problema é o contrário, a costura entre elas nem sempre é elegante, sabe? O filme amarra tudo no final de um jeito genuinamente comovente, mas a estrada até lá tem os seus percalços, né? Parece que você tá ali num paralelepípedo. E uma outra subtrama do próprio Peter Parker acabam espremidas ali no processo. Aviso de utilidade pública sobre a cena pós-créditos, né? Existe apenas uma lá no finalzinho absoluto, né, da rolagem, depois do último nome do último estagiário de efeitos visuais ter sido creditado, é que aparece essa cena. Ela é curtinha, ela é vaga e ela funciona mais como um pequeno sussurro sobre o futuro do que como uma ponte concreta pro próximo filme do MCU, que nós sabemos que é Vingadores Doomsday, né, que chega em dezembro. Não chega a ser uma grande coisa, eu não sei se não vale mais a pena até assistir depois na internet. O que eu quero dizer com isso é que, se a sua expectativa é sair da sala de cinema com o mapa da próxima fase da Marvel na mão, esquece, velho. Brand New Day é deliberadamente uma história fechada, de bairro, da vizinhança, e na minha opinião é mais forte justamente por isso, né? Então, vamos ao veredito. No quesito visual, é o melhor filme live action do personagem, ponto, não tem o que dizer. Na ação, entrega a melhor sequência do Hulk da história do MCU. No coração, é a jornada mais madura e mais dolorida que esse Peter Parker já viveu. O espírito desse novo filme conversa diretamente com a era do Sam Raimi, especialmente com Homem-Aranha 2, e talvez seja por isso que eu coloco os dois em primeiro lugar como meus filmes preferidos. De um modo geral, o que eu posso dizer é que é fantástico quando isso acontece, né? Você sai do cinema pensando sobre o filme e imaginando que caminhos a história pode tomar a partir de agora. Você sai querendo passar mais tempo com esses personagens e com as interações entre eles, ficar mais tempo imerso nesse mundo e nas possibilidades que se abrem a partir de agora. Então, nesse sentido, Brand New Day acerta o alvo na mosca, porque depois da noite mais longa da vida do Peter Parker, anos de solidão, de um mundo inteiro que esqueceu o rosto dele, o que esse filme oferece não é um final feliz de conto de fada, é algo mais honesto. É um amanhecer frágil, incerto,
mas real. Um novo dia raiando sobre Nova York e sobre uma franquia que finalmente descobriu quem vai querer ser quando crescer. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal para encher o coração do Tata de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem e permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!